Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica de Luna e hoje a gente vai conversar com Mariana Pedrosa. Cadê Mariana? Mariana? Oi, tudo Olá, bom? tudo bom? Tudo bom. Vê só, essa é a parte em que, teoricamente, eu iria te apresentar. Mas eu Tá, não estou apresentando ninguém e estou sim, pedindo para todo mundo se apresentar. tá, Aí, é isso aí. Conta a tua história. Quem tu é, de onde tu veio, tá, tudo. contar. Então, oi, meu nome é Mariana Pedrosa, eu trabalho com design de serviços, o Service Design, mas acho que, tipo, antes de eu chegar a começar a trabalhar com design de serviços, minha, tipo, história acadêmica foi um pouco longa, sabe? Eu comecei com odontologia, depois eu passei para direito, e aí eu percebi que aquilo não era muito bem o que eu queria, sabe? Era aquela coisa assim que, tipo, uma tia falou, a mãe falou aquilo, faz isso. E aí depois de passar meio que um ano tentando uma coisa ou outra, eu comecei a estudar design, estudando design de interior. E aí me formei em design de interior, depois fui fazer design gráfico. E quando eu estava cursando design gráfico, eu comecei a estagiar no laboratório de impressos da ESO e também no departamento de marketing lá da Folha de Pernambuco. E aí, como eu estava trabalhando muito com marketing, eu resolvi também fazer um MBA em marketing. Então, assim, demorou um pouco eu entender como eu ia chegar em design de serviços e o que eu queria fazer, sabe? E aí, depois que eu estava trabalhando com design gráfico, eu fiquei um pouco frustrada com aquilo, porque o que eu estava fazendo estava meio que sendo usado como uma ferramenta e eu não estava meio que, tipo, pensando em todos os aspectos do que eu estava criando. E aí eu Uhum. comecei a ficar curiosa e pesquisar outras coisas. E também eu já tinha aquela vontade de sair para morar em outro lugar fora do país. Eu sou de Recife, mas agora eu moro em Londres. E aí foi quando eu descobri o design de serviços, pesquisando, conversando com pessoas da área, e vim para Londres, me mudei para cá para fazer o meu mestrado, e já estou aqui há 6 anos. Nossa. Passou muito rápido, assim, eu vim para cá em 2014, e aí, quando eu vim para cá, no meu mestrado, tipo assim, foi bem interessante, porque ele já dava um pouquinho da vivência profissional, sabe? Então, era uma coisa que era um mestrado, mas era como se fosse meio que uma agência, um estúdio. Então, a gente estava recebendo briefings de clientes o tempo todo, assim. Então, a gente trabalhou com supermercados aqui, com bancos, com marcas de carro, e aí você já vai ganhando um pouco da experiência profissional de estar trabalhando com um caso real, de estar lidando com o cliente. E nesse meio tempo eu também comecei a fazer estágios, assim, estágios de verão. Então, trabalhei para uma startup, trabalhei para uma empresa na área de saúde. Quando me graduei, eu fiz também passei um período na Ideal, fazendo meio que uma extensão do meu projeto de graduação. Quando a gente se gradua aqui, tem uma coisa que eles chamam que é tipo um show, sabe? Que é uma exposição que todo mundo mostra os projetos. E aí o pessoal da Ideal ficou interessado, e aí eles me chamaram e a minha parceira de trabalho para passar tipo umas 2 semanas lá durante o verão trabalhando com eles, para eles entenderem como a gente fazia aquele projeto, porque eles queriam meio que transformar aquilo numa proposta interna para eles. Então, Mari, só para organizar, o que tu tá chamando de quando eu me graduei é quando tu terminou o mestrado. Sim, quando eu terminei o mestrado, Certo? Aí a IDO te chamou para ir. Aí tu fosse de Londres para São Francisco, é isso? Ou Não, foi aí mesmo? daqui de Londres, sim, sim. Entendi. Não fui para São Francisco, não, eu fiquei aqui. E aí, nessa época também, assim, como era só um estágio, foi uma coisa curta, eu também já estava aplicando para outros empregos, né? Que teoricamente seria o meu primeiro emprego como designer de serviços. Uhum. E
Na época não rolou, assim, logo depois da faculdade, até porque uma questão de visto e tal, que é um pouco complicado. E aí eu voltei pro Brasil por uns 6 meses. E aí, quando eu voltei pro Brasil, assim, eu fiquei meio inquieta, sabe? Eu não queria ficar sem trabalhar. Tipo assim, tinha acabado de me formar, tava trabalhando, não queria simplesmente voltar pro Brasil, voltar pra casa dos pais e estar desempregada, sabe? E aí saí catando o que estava acontecendo em Recife, quem é que estava trabalhando nessa área, se estava acontecendo alguma coisa. E aí acabei falando com o pessoal da Sodete, Uhum. e trabalhei com eles por uns 3 meses num projeto da Moura, enquanto Moura Baterias? Moura Baterias. Certo. E trabalhei com eles por uns 3 meses, e nesse período eu acabei sendo chamada para um trabalho em Londres, e aí voltei para Londres. Já era coisa que eu tinha submetido antes de voltar, mas que sim, o processo era longo, sabe, assim, tive que fazer várias entrevistas e tal. Foi um processo seletivo bem longo, mas aí quando eu voltei para cá, eu comecei a trabalhar numa consultoria chamada UI Seren, que é parte da grande consultoria que chama Ernst Young. Fiquei lá por 2 anos e meio. E agora eu tô trabalhando na Keenan Carter Create, que também é uma empresa de consultoria, mas é mais voltada para a parte de tecnologia. E eu tô trabalhando lá agora desde novembro. É a empresa que eu trabalho atualmente. Recente. Enfim, foi um caminho meio tortuoso, mas aí um pouquinho do que eu fiz, um pouquinho de mim. Não, mas muito bonito, tenho certeza. Mas vamos lá, começar as perguntas, tá? Como é que era antes de estourar a pandemia e como é que está sendo agora, depois que estourou, a tua rotina de trabalho, o teu dia a dia? Em algumas coisas mudou muito pouco, e em outras mudou muito, sabe? Eu já estava um pouco acostumada a trabalhar com clientes que não estavam no mesmo lugar que eu. Então, por exemplo, eu estou em Londres, mas estava trabalhando com um cliente que o escritório principal dele era em uma outra cidade aqui no Reino Unido. Então, a gente não estava no mesmo ambiente o tempo todo. Então, a gente tinha que ser criativo e pensar como é que a gente ia ter essas reuniões, como é que a gente ia comunicar as decisões do projeto, como é que a gente ia fazer o workshop com eles. E aí, a gente sempre já estava utilizando de ferramentas digitais, como tipo Miro, Trello, ou para tipo, fazer esses workshops e comunicar o projeto. Então, nisso, mudou pouco, porque a gente já não estava no mesmo lugar. Mas para algumas outras coisas, como por exemplo, o que eu estava falando, a gente faz rotina de trabalho, a gente faz muita pesquisa. Então, a gente faz muita entrevista com os participantes, com os usuários, assim, de um para um, que ou eles vêm no escritório, ou a gente vai na casa deles, se quiser fazer uma coisa mais que é tipo observando, uma coisa mais etnográfica. Ou fazer pesquisa de meio que tipo de guerrilha, que você vai numa loja observar, e aí de uma hora para outra, nada disso mais tipo, era possível, sabe? E aí você não podia mais ir na casa de ninguém, você não podia ir mais na rua, e aí, mas ao mesmo tempo o trabalho não podia parar, e aí a gente teve meio que se adaptar um pouco. E é muito diferente. Você é muito diferente. Rolou home office? Rolou. Então eu tô trabalhando de home office, eu tô trabalhando de home office há 3 meses já. E Também. como eu estava falando com o cliente, foi ok, a rotina continuou ok, mas assim, para fazer pesquisa, a gente teve que mudar muito, entendeu? E é muito diferente você tá, tipo, quando você tá fazendo pesquisa, você só fazer assim, tipo, com a câmera, sabe? Você perde um pouco da linguagem corporal, às vezes dá problema na internet, ou tem uma diferença, tipo assim, tem um lag, sabe? E aí tipo, a coisa não fica tão autêntica. Fora que, tipo, dependendo da pesquisa que a gente está fazendo, do público-alvo, nem todo mundo é, tipo, tão conectado, ou sabe usar o Zoom ou o Skype, entende que para aquilo funcionar, a câmera tem que estar ligada, ou que o áudio tem que funcionar legal. Então, várias vezes a gente já planejou fazer algum tipo de pesquisa de usabilidade ou alguma pesquisa meio que exploratória e não dava certo, sabe? Assim, a pessoa só, tipo assim, ligava do seu telefone e aí e eu explicava, não, eu tenho que compartilhar minha tela, porque eu vou te mostrar um protótipo e eu vou precisar que você use esse protótipo e tal.
Atrapalha a dinâmica. Adaptar um bocado nisso. Então, em parte, mudou pouco, mas no que mudou, mudou muito, né? Exato. É. Pois é. Apesar da gente já tipo, usar muitas ferramentas digitais, algumas coisas ainda era muita coisa, era muito assim, no papel, sabe? Na cara a cara, e aí, de repente, não, vamos adaptar isso tudo e ver como é que funciona. E aí mudou um bocado. Quais são, no teu entendimento, as competências e os conteúdos que um profissional precisa ter para trabalhar nessa função que tu tá, num contexto semelhante com o que você tá? A área de design de serviços é uma área muito ampla, sabe? Então, ela tem um mix de disciplinas e de competências muito grande. Então, se você para pensar, quando você vai fazer, tipo, criar um serviço é uma coisa muito complexa, sabe? Tem muitos pontos de contato, tem muita coisa que precisa ser pensada. Então, para trabalhar nessa área, tipo, vai de competências desde, tipo, você se interessar em fazer pesquisa até um pouquinho do business e pensando como é que você vai implementar aquela ideia, sabe? Porque não basta ser só uma ideia legal, assim, não é tipo assim, você entrevistou um usuário e identificou, assim, qual é um pain point, uma coisa que incomoda na rotina dele e cria uma coisa legal. Não, você tem que saber se aquela ideia vai realmente gerar dinheiro para a empresa, se é uma coisa sustentável, se a empresa tem capacidade de implementar aquilo. Então, vai desde você se interessar por pesquisa até você saber um pouquinho de business. E eu acho que, falando um pouquinho da parte de pesquisa, eu acho que você tem que se interessar em escutar o outro, sabe? Assim, ter um pouco de empatia, se colocar na posição do outro. Eu acho que é muito importante você saber escutar e transformar tudo aquilo que você está escutando em oportunidades, você saber identificar os insights. Eu acho que outra parte que eu venho descobrindo que é muito importante também é a comunicação. Como muitas vezes é uma coisa muito complexa você saber se comunicar, não só verbalmente, mas você conseguir ilustrar a sua ideia é uma coisa muito valiosa, sabe, assim. E aí é quando eu vejo que ter tido uma formação em design gráfico me ajuda muito a comunicar essas ideias, assim, principalmente porque você está trabalhando com um grupo de pessoas que é muito extenso, vai de pessoas que vão usar o serviço, as pessoas que estão pagando o serviço, as pessoas que vão construir aquele serviço. Então, são pessoas que têm backgrounds diferentes, que entendem as coisas diferentes, e você tem que, às vezes, mudar a linguagem que você fala com as pessoas e usar a linguagem que eles entendem, e aí se adaptar em como você fala com cada um. Então, acho que é importante desenvolver essa habilidade também, assim, de ser flexível e usar diferentes ferramentas para tentar comunicar uma ideia. Acho que também, como é uma disciplina que você também, assim, você não tá só aquela coisa, né? Você não tá só criando para alguém, mas você tá criando com eles. Então, você faz muita reunião, workshop, e aí é naquela hora que você tem que saber facilitar, sabe? Que você tem que saber coordenar o que está acontecendo ali na hora, ajeitar todo mundo, não deixar uma pessoa falar um pouco mais do que a outra, saber fazer com que as pessoas entendam qual é o sentido daquela atividade e facilitar aquela situação toda e meio que improvisar às vezes, sabe? Tipo, ver que às vezes nunca vai sair completamente como planejado. Então, às vezes, você vai ter que improvisar e se virar nos 30. Massa, Mari. Para tu, qual é a importância da tua formação acadêmica na tua atuação profissional hoje? Eu falei um pouquinho já. Eu acho que uma das coisas que eu falei por eu ter tido uma formação acadêmica assim tão vasta, sabe, de ter tentado várias coisas, eu meio que enriqueci um pouco assim minha experiência, sabe? Hoje eu posso dizer que me apresento como trabalhando na área de design de serviços, mas eu vejo que tipo as competências e as coisas que eu aprendi no meu curso de design gráfico, no design de interior, enriquecem as coisas que eu faço, sabe? Assim, me dão outras ferramentas para apresentar no que eu estou trabalhando. E
E isso, tipo, foi bem interessante. Eu acho que, assim, nunca, quando eu era mais nova, eu achava, nossa, eu tô perdendo meu tempo, sabe? Tipo assim, eu fiz Nunca. uma coisa, fiz a outra, e agora, não, tipo assim, poxa, eu me formei em 2 cursos, não tô trabalhando nessa área. E aí depois Uhum. eu vi aquilo como, tipo, meio que como uma vantagem, assim, tipo, uma vantagem competitiva, sabe? Eu, tipo, era aquela pessoa que traz aquele mix de skills que, tipo, uma só pessoa não ia ter. Então, às vezes, eu consigo ser um pouco flexível e ajudar em outra. Quando precisa alguma coisa de um design gráfico, eu vou lá, ajudo um pouco também, porque eu tenho essa possibilidade de, tipo assim, de ser mais flexível, ou então eu consigo me virar sozinha, às vezes, sabe? Se lá na empresa, por exemplo, a gente tem design gráfico, mas se, tipo, se ele estiver ocupado e eu estiver sozinha, eu posso, vou lá e Resolve. desenrolo, eu resolvo. Uhum. Então, nesse sentido, hoje em dia eu vejo que, tipo, foi uma grande vantagem. E eu acho que para mim também, assim, foi meio que meu palco de experimentação, sabe? Assim, de sair tentando várias coisas, de ir questionando e de saber que o que era o que eu queria, o que eu não queria, o que é que estava faltando, Uhum. qual era o design que eu queria trabalhar e ter esses questionamentos, sabe? Assim, acho que foi tipo deu essa tipo me deu espaço para questionar e entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, acho que nesse sentido foi bem importante para meio que quando eu saí para o mercado de trabalho, eu já saí mais ou menos sabendo o que eu queria fazer, o que eu estava procurando. É importante se achar. Mas tipo, eu acho que o legal também da formação acadêmica, querendo ou não, você meio que cria um grupo de suporte, sabe? De todo mundo que você estudou, que tá com você, assim. Vez ou outra, tipo assim, eu tenho amigos de todas as das faculdades que eu passei, que eu vou e pergunto, como é que tu tá fazendo isso agora? E aí, onde é que tu aprendeu? Como é que faz isso? Que às vezes você também tem isso no ambiente de trabalho, mas é diferente, sabe? Assim, Uhum. passou naquela caminhada junto, e aí acho que você pode ser mais, tipo, pode perguntar sem tá com medo, sabe? Uhum. É tipo, a gente não só aprendeu um com o outro enquanto a gente estava na faculdade, sabe? A gente continuou aprendendo um com o outro, assim, com experiência um com o outro. E eu acho que importante também, assim, de ter, não só sobre tipo, as competências, mas assim, no dia a dia do trabalho, sabe? E aí, como é que eu respondo ao e-mail desse cliente, sabe? Ou Uhum. como é que eu faço essa proposta? Mas, Como é que mas tem não feito? não deixa de ser o desenvolvimento de uma competência, né? É o saber Sim, lidar. saber Entende? lidar. Que, E assim, o aprendizado ele não se dá só do professor falando lá na frente e o aluno ouvindo do outro lado. O aprendizado ele acontece nesse rolê, nessa troca. Você aprende junto com a galera, você não aprende só. não, É totalmente. isso. Isso é Você, muito bom. você aprende, tipo assim, olhando pro outro, copiando, tipo, vendo, sabe, um errando com o outro. E, Aprende outro errou para errar igual, errar diferente. é, então é isso, acho que é importante ter essa rede, sabe? Esse que você vai lá, fala, pergunta. Ver. O ver também é muito importante. Bora lá, Mari. Que conselho tu daria para um estudante de graduação que está ali no meio da graduação, naquele caos, perdido naquele tiroteio? Que conselho tu daria para aquela Mariana de lá de 2009, 2010, hoje? A Mariana de hoje falando para aquela Mariana lá de trás. O que é que tu diria? Cara, eu acho que eu diria que assim, as coisas não precisam ser perfeitas, sabe? Tipo assim, deixa o perfeccionismo de lado, tipo, vai lá, erra, Desapego. desapega, sabe? Não acha que Uhum. tudo vai ficar 100%, vai ficar tudo perfeito na primeira vez que tu tentar. Então, eu acho que é válido tentar, é válido errar. Assim, eu só, tipo assim, eu só descobri que eu queria trabalhar com design de serviços depois que eu fui, tentei e errei e vi que eu não gostava de outras coisas que eu tinha feito, sabe? Assim, que eu fui fazendo coisas e, não, isso aqui, tipo, ainda tô me sentindo meio que incompleto, eu acho que eu preciso fazer outra coisa. E eu precisei errar, sabe? Tipo assim. Então eu acho que o conselho que eu dava era, que eu daria pra mim era não se sentir culpada em errar, em continua tentando. E eu acho que uma coisa
que também que vai muito junto é meio que deixar a curiosidade se levar. Então, sempre ficar curiosa, sempre perguntar, não ter vergonha de perguntar, sabe? Eu acho que é tanto que nesse aspecto eu mudei. Eu acho que recentemente, até lá no trabalho, me falaram que uma das coisas que eles mais gostavam em mim é que tipo, eu perguntava, sabe? Que eu não tava nem aí e que eu ia lá e perguntava. E que muitas vezes é que, tipo, mas cara, muitas vezes eu acho que todo mundo tá com aquela pergunta na cabeça e ninguém quer perguntar, sabe? Porque tá com vergonha, porque tá com medo do que o outro vai achar. E eu vou lá e pergunto, tipo assim, ó, cara, isso aqui não tá claro, eu não tô entendendo o que é pra fazer. Eu acho, ou então eu não concordo com isso. E eu acho que isso cria diálogos muito mais ricos, sabe? E eu acho que eu era muito, tipo assim, na sala de aula, eu nunca levantava a mão, sabe, assim, pra perguntar alguma coisa, tipo, eu ia lá e pesquisava e falava, mas assim, eu ficava um pouco envergonhada de perguntar, tinha medo do que a galera ia achar, não sei o quê. Mas eu acho que se não for para perguntar, mas pelo menos assim, não se acomoda com a pergunta, sabe? Vai lá, pesquisa, continua sendo curioso, assim, e é isso, continua, tipo, dá as caras às tapas e é isso, vai em frente. Pô, massa. Mari, seguindo ali o meu roteiro, essa é a hora que eu agradeço a tua participação. Massa. E é de coração mesmo. Muito tempo que a gente não se vê, saudade monstra. Demais. Feliz pra caramba por ver que tu tá, obviamente, muito feliz fazendo o que tá fazendo. Sim. Tá na cara. Tá na cara. Tá na cara. É isso. De novo, muito obrigado. Tua contribuição é muito importante. Nada, eu fiquei super feliz de ter sido convidada. Foi um papo super legal. Foi uma experiência legal, tipo assim, de autorreflexão, sabe? Assim, esse tipo, é o tipo de pergunta que às vezes você. Cara, não parei pra pensar como foi que eu cheguei aqui. Como é que eu cheguei aqui, sabe? Assim, tipo, qual foi a minha experiência profissional? Putz, realmente eu fiz isso. E aí, foi, tipo, acho que valeu super a pena e pra matar a saudade também. Então, super obrigada. Não, quem agradece sou eu. Só quem agradece aqui sou eu. Tá certo? Nossa. Não disputa. Beijo pra tu. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.